Qual o futuro da liberdade de expressão? Você se sente livre para expressar tudo o que pensa? Considerando os acontecimentos reais do dia a dia no Brasil, é fato que estamos enfrentando desafios em relação à nossa liberdade de expressão, que vão além de simples ameaças. A rigor, o processo ganhou corpo a partir do momento que o despotismo, comandado por ministros do STF, proibiu qualquer opinião contrária aos interesses deles. Neste palco, no Fórum da Liberdade, ainda temos a coragem de expressar o que pensamos e de fomentar o livre debate, sem censura ou mordaça. Não podemos nos calar ou ser calados diante do que acontece em nosso país. O que está acontecendo com a nossa liberdade de expressão? Qual o caminho para podermos voltar a ser livres para falar o que realmente pensamos? Para debatermos esse tema, contaremos com a presença de Marcelo Reck, Marcel Van Hatten, Gustavo Maltache e Mônica Salgado. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao palco do Fórum da Liberdade. Mas a primeira coisa é definir hoje, o primeiro desafio é definir hoje o que é imprensa. Antigamente era muito fácil, era rádio, televisão, jornal, revista, acabou. Hoje é muito mais complexo. Se eu vou pegar o Wikipedia, né, essa definição eu tirei do Wikipedia, é a designação coletiva dos meios de comunicação informativos, em contraste, não em oposição, em contraste com a comunicação puramente propagandista de entretenimento. Ou seja, não é nem propaganda, nem entretenimento, que são atividades, obviamente, totalmente legítimas, saudáveis, necessárias, fundamentais, mas jornalismo, imprensa, não é isso. Esse quadro aqui é do Repórter Sem Fronteira, que faz um ranking de liberdade de imprensa bastante reconhecido do mundo. Há vários rankings, todos na mesma direção. Eu peguei esse do Repórter Sem Fronteira de 2023, portanto, do ano passado, bastante recente. O Brasil está na 92ª posição. Nessa nada honrosa posição, nós estamos atrás, Richard, da Mauritânia, da Guiné-Bissau, da Guinéia, da Mongólia. Essa é a posição brasileira. E os rankings mais ou menos são assim. Por que eles são assim? Primeiro, pelo fato de que, na verdade, nós não damos valor real à liberdade de imprensa e de expressão. O que significa, como lembrou o Richard, e como falou Fernando Schiller ontem, o princípio básico atribuído a Voltaire, do iluminismo. Eu não concordo com essa palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Eu tenho corrido o mundo, o Brasil e o mundo, na busca de uma solução para essas questões, que, obviamente, dentro de todo o arcabouço democrático da defesa da liberdade de expressão. E uma delas, eu estou convencido que a gente precisa de um pacto global contra a desinformação, baseado na autogestão, baseado na autorregulação, assim como a defesa do planeta contra o aquecimento global e, no longo prazo, educação para a mídia. Treinar as pessoas para identificar, né, saber o que é uma coisa, o que é a outra, capacidade de identificar uma deepfake e assim por diante, utilização de ferramentas para isso. E eu tenho feito uma abordagem mais fora do Brasil do que dentro, porque eu acho que essa questão é muito mais global do que brasileira. Nós queremos populistas e demagogos nos governando ou governantes transparentes, submetidos a controles da sociedade? Em última análise, nós queremos autocracias e ditaduras ou nós queremos as democracias? Por fim mesmo, fica essa grande lição desse grande líder, o Abraham Lincoln, que deixo para vocês como reflexão. Muito obrigado. O ímpeto da censura, ele sempre existiu, né? Assim como ocorre com outras liberdades, a tirania sempre foi o caminho mais natural e a construção da liberdade é que foi o caminho mais difícil e menos intuitivo. E com a liberdade de expressão é a mesma coisa. Então, o ímpeto da censura, ele sempre existiu. Talvez mudem os argumentos, né, a favor da censura. Então, há um tempo já foi a defesa da moral e dos bons costumes, a defesa da honra, a proibição da blasfêmia, a proibição da lesa majestade. Muito embora essa da lesa majestade parece que está voltando contra o nome. Mas hoje tem outros argumentos. Quer dizer, o ímpeto censório, ele é constante e o que vão mudando são os argumentos. Então, hoje fala-se em defesa das minorias, defesa da democracia, proibir ataques às instituições, defesa da ciência,
né, em especial defesa da ciência durante uma pandemia, por exemplo. E o que a gente vê quando se analisa, assim como outros argumentos, eles às vezes são um pouco mais sofisticados do que a defesa da liberdade de expressão, porque a capacidade humana de inventar justificativa para a censura acaba sendo mais rápida do que a gente de analisar, se dar conta disso e criar o contra-argumento, né? E o problema da censura é que se esses argumentos a favor da censura fossem aplicados igualmente com isonomia para todo mundo, ainda assim seria muito ruim, mas seria um problema diferente e menos ruim do que o problema que a gente tem hoje. Porque o problema que a gente tem hoje é que esses argumentos, eles não são aplicados igualmente no espectro político. Quando, por exemplo, você tem um argumento que tenha mais ou menos um jeitão, uma estética de direita, criticando a vacina, isso é proibido, porque ataque à ciência. Agora, se você tiver uma estética progressista, for ligado à esquerda e disser uma das maiores sandices hoje no mercado de ideias do mundo, que é homens e mulheres não têm diferenças biológicas, aí pode, porque é de esquerda. Nós vivemos hoje uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria ideológica, né? Então, assim como na Guerra Fria, a gente tinha basicamente dois lados. Um lado mais ou menos defensor da liberdade, claro que não perfeitamente, nada é perfeito, mas enfim, um lado mais ou menos defensor das liberdades e outro lado mais ou menos tirano, querendo retirar a liberdade alheia. Esse outro lado, durante a Guerra Fria, era o comunismo. E muita coisa do que está acontecendo hoje, eu acho muito parecido com o comunismo. E eu tenho a noção de que quando eu falo a palavra comunismo, eu já vem à minha cabeça todo o contra-argumento de que, ai meu Deus, pavor do comunismo, aquele deboche da esquerda, né? Aquela coisa, é como se fosse um bicho-papão, uma coisa que a gente está enxergando no vazio, né? Uma aparição. E eu acho que há modificações em relação ao que a gente vê hoje. Então, eu prefiro até chamar de neocomunismo o que está acontecendo. Muitos pensam que o comunismo seja só uma doutrina econômica. Socialização dos meios de produção. Alguém está socializando o meio de produção? Ninguém está, logo não há comunismo. Mas o socialismo e o comunismo, eles não são uma doutrina econômica. A essência do comunismo não é uma doutrina econômica. A essência mesmo do comunismo é a retirada de aspectos fundamentais da vida humana, como a moral e como o sentido de futuro e o sentido de destino, você retirar isso do transcendental e colocar no plano material. E como é que eu julgo se alguém está certo ou se alguém está errado num determinado momento? Eu olho para a pessoa, vejo o gênero, vejo a raça e digo se a pessoa está correta ou não naquele momento. O que é a total perversão da moralidade. A moralidade você julga o ato de uma pessoa. A democracia não tem uma garantia de que alguma coisa vai acontecer do jeito que a gente queira. Ela não tem o rumo certo. A democracia é um jogo em aberto. A democracia ela é uma competição retórica para a transição pacífica de poder, porque a gente entende que essa competição retórica para a transição pacífica de poder é uma maneira de evitar a concentração de poder. E, ao evitar a concentração de poder, a gente evita a tirania. Essa é basicamente a ideia da democracia. Não está garantido que a política pública preferencial de nenhum grupo vai ser aprovada um dia. E mesmo que ela seja aprovada, porque um outro grupo pode ganhar a eleição seguinte e desfazer aquilo que foi feito. Essa é a realidade da democracia. O problema é que o que está acontecendo hoje é que essas lideranças institucionais não acreditam mais nessa democracia. O que eles acreditam, a democracia em que eles acreditam, é uma democracia escatológica, é uma democracia com um fim certo. O que nós temos hoje é uma liderança institucional que diz acreditar na democracia, mas que toda vez que a democracia dá uma resposta que eles não gostam, eles falam que a democracia está em crise. E junte-se a isso o fato de que todo mundo fica sempre muito mais corajoso por trás de um arroba. Fato. E aí a gente tem essas novas gerações, a geração Z, essas gerações nascidas ali nessa virada dos anos 2000, que têm a ilusão, nitidamente, de que basta lacrar nas redes sociais para fazer a diferença no mundo.
Tanto faz o que você faz na sua vida prática, tanto faz o que você objetifica dessas críticas, o importante é você lacrar. O importante é quanto aquilo engaja, né? A imprensa e os formadores de opinião fazem campanha massiva, não sei se por convicção ou por conveniência, ou pelos dois, pró-progressismo, pró-wokeismo, pró-identitarismo, promovendo tudo. Todas as discussões eles reduzem a uma discussão de nós contra eles, de bem contra mal, esquerda contra direita, e assim eles criam uma legião de vítimas do sistema, que usam, muitas vezes, a sua condição de gênero, raça e classe para justificar reveses pelos quais todos passamos na vida. Porque todo mundo se frustra, todo mundo recebe não, todo mundo é ignorado, todo mundo é cobrado pelo chefe, todo mundo recebe bronca de chefe, todo mundo tem pressão no trabalho, né? Não tem a remuneração que julga merecer. Porque a vida é assim, e a vida não é justa, mas, de repente, tudo vira culpa do gênero, tudo vira culpa da raça, etc, etc, etc. E ai de mim, se eu ousar, como já usei e me ferrei, falar sobre isso nas redes sociais, sem começar a minha análise com a frase clichê, que é: reconheço o meu lugar de privilégio sendo branca, cis e hétero. Mas, se não começa assim, a verdade é que ser de direita hoje no Brasil é crime hediondo para essa turma, inafiançável. E o cenário de hoje, resumidamente, é, como vocês já sabem, uma minoria muito barulhenta, intimidando uma maioria silenciosa. O que você tem que aceitar ou não. Se não, é preconceituoso, fascista, intolerante, blá, 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 blá. Bom, eu sinto, felizmente, que essa galera, sinto nas marcas, sinto nos feedbacks das redes sociais, sinto nos feedbacks dos meus vídeos, que essa galera está acordando, porque ela entendeu que é voz, que é maioria, pode não fazer tanto barulho, mas ser maioria tem o seu valor. Isso é muito relevante. Alan dos Santos, incluído no inquérito das fake news, investigado por opiniões sobre a atuação do STF, teve a prisão preventiva decretada no Brasil, mas está nos Estados Unidos hoje, já teve 37 contas suspensas no Instagram. O caso do Alan é interessante porque os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos por crime de opinião. Por quê? Porque pela lei americana e pela Constituição não existe tal crime de opinião e nenhum cidadão pode ser extraditado por tal motivo. Eu fico imaginando o pessoal aí que está no Ministério da Justiça, que era do Flávio Dino até pouco tempo, agora com o Ricardo Lewandowski e Ricardo Gomes, tendo uma conversa com a turma dos Estados Unidos e o povo americano tentando entender essa maluquice aí de querer extraditar alguém por ter criticado, seja de forma justa ou injusta, educada ou maledicente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é o contrário, como eu disse há pouco. O governo não deve monitorar o cidadão, é o cidadão que deve monitorar o governo e o governo deve satisfação ao cidadão, sempre. Sobre os Twitter Files e o que está acontecendo no Brasil, que inclusive me atingiram. Eu não quero entrar muito no meu caso, nem tanto tempo tenho ainda para isso, mas é absurdo nós vemos, não apenas o governo solicitando informações suas, de vocês, de cada um daqueles que são monitorados porque usam uma determinada hashtag ou porque estão postando algum tipo de informação, solicitando informações dos DMs que vocês trocam entre outras pessoas, porque é sobre isso que a matéria trata, e pior, com empresas, pelo menos é o que revelam esses Twitter Files, por meio de seu corpo jurídico, como Google e Meta, dando essas informações sem ordem judicial para o governo. Isso merece uma grande de uma vaia do povo brasileiro, porque não dá para tolerar que nós tenhamos, além de ditadores no país, ou de um tirano que acha que pode fazer tudo, e lamentavelmente tem feito muito, ainda termos aqueles que estão colaborando com o regime quando deveriam justamente defender a liberdade de expressão, porque nasceram para fazê-la ser respeitada. Está complicada a coisa, e isso é, respondendo a primeira pergunta sobre o que é o poder da mordaça, este é o poder da mordaça, é o poder de nos fazer autocensurar as nossas opiniões, as nossas palavras, ainda que sejam profundamente erradas, horríveis.
Como disse ontem Fernando Schiller, que ele é a favor de que até as ideias erradas, aliás, essa essência da liberdade de expressão, possam ser divulgadas para conhecê-las, eu digo que até mais do que aquilo que ele disse, eu quero saber quais são para combatê-las olho no olho, no discurso e com a verdade, e não ser surpreendido sorrateiramente por alguém que pensa um absurdo e implementa sem anunciar. Segunda pergunta, para que serve o poder da mordaça? Para que serve? É claro, é para que a verdade prevaleça e as mentiras não se espalhem. A primeira vítima da censura nunca vai ser a mentira, vai ser a verdade. Vai ser a verdade. E a censura, ela serve para manter o status quo, para evitar que novas ideias que desafiem o poder possam surgir e se sagrar vitoriosas, dentro por participar da democracia e da política como nunca antes. E por isso, para concluir, eu digo como nós superamos isso e tento responder para vocês, continuando a falar, se preciso gritar, mas jamais parar. Muitos me perguntam, no momento em que temos dificuldade na Câmara, apresentamos a CPI do abuso de autoridade e queremos que seja instalada logo. Apresentamos um projeto de lei para que o TSE pare com essas iniciativas legislativas e vamos trabalhar para que ele prossiga. Temos tratado de levar pessoas às ruas em manifestação, o que é fundamental. Mas quem critica um parlamentar por supostamente apenas estar falando, não entende talvez que o parlamentar tem como principal função, Tiago Albrecht e Felipe Camozato, falar, expor, se insurgir, se indignar, porque no momento em que pararmos de falar, fomos derrotados. E este momento para mim só virá o dia que eu estiver, como se diz em inglês, 6 pés abaixo da terra. Porque eu continuarei falando até o fim e tenho certeza que todos vocês vão continuar e falar cada vez mais sobre essa situação para que não só o Brasil,